Bom dia a todos os irmãos aqui presentes. É com muita alegria que nós estamos reunidos e unidos em torno do Evangelho de Jesus. Nesse estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo Online, nesse dia de hoje, dia 18 de dezembro de 2022, pelo nosso querido grupo de estudos, Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. Nós estudando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 1 e 2. E nós vamos iniciar o estudo sob a égide do Cristo amigo, da espiritualidade amiga que nos assessora, pedindo ao nosso irmão Antônio Júlio que faça a leitura da mensagem. É mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mensagem de número 60, intitulada Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que, abre aspas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Muito obrigada ao nosso irmão pela leitura e pela escolha da mensagem, que foi tão importante para o estudo, nos conectando com o alto. E nós vamos pedir ao nosso irmão Lenilson que faça a prece, nos envolvendo a todos. Muito bem, meus irmãos, que possamos então aproveitar esse dia da manhã para a gente agradecer a Deus todos esses momentos que a gente junto vai vivenciando, vai se encantando, porque o Evangelho de Jesus faz isso conosco. Vai enchendo o nosso olhar com outras cores, com outro entendimento, e dessa forma vamos construindo dentro de nós uma maior segurança para vivermos aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Então, que as bênçãos de nosso Pai possam se achegar ao coração de cada um, nos envolvendo com essa sensibilidade que o amor nos transforma. Que as bênçãos deste dia possam envolver os nossos lares, todos aqueles que amamos, todos que convivem nessa comunidade, na nossa sociedade,
E, dessa forma, quando interagimos cordialmente uns com os outros, também colaboramos para que as bênçãos de Deus encontrem refúgio em cada instituição, em cada cidadão que ocupa do poder, da política, da educação, do comércio, de todas as áreas que possamos refletir nesse instante. Assim, querido Pai, que tuas bênçãos nos ajude no entendimento da lição desta manhã. Que possamos, então, com as tuas bênçãos, iniciar esses momentos de aprendizado. Ser conosco e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela vibração tão bonita. Vamos agora iniciar o estudo com a nossa irmã Silvia, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje damos sequência ao nosso estudo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 1 e 2 que nós vamos estudar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insolado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Pois não, Bom, obrigada, Silvia. Você quer comentar? Rapidinho, assim, né, para Pois introduzir, não. que fazendo uma... Eu achei muito bonita a mensagem inicial, de quão Deus é maravilhoso, de quão esse Criador, né, dessa... E nós aqui conhecemos nosso planetinha, né? Quanto Deus é generoso, quanto nós, né, temos tudo que nós precisamos para o nosso sustento, nós temos recursos, né? E a mensagem inicial falou muito sobre isso. E, enfim, essa questão das moradas, né, das muitas moradas, eu venho me encantando muito com as novas imagens aí do nosso satélite aí, né, do nosso planetinha, que está nos enviando fotos incríveis. E quão incríveis devem ser essas outras moradas também, né? Então, era só assim, um breve comentáriozinho, né, porque a gente
às vezes está tão envolto nos nossos problemas e deixa de agradecer e de admirar essa morada atual nossa, né? Então, só mesmo para introduzir, vamos lá. Muito obrigada, Silvia. Depois, se você quiser fazer mais comentários também, Tá. você sinta-se à vontade. Esse estudo, ele é muito bonito, porque esse início dele, quando faz menção ao que João nos traz, né, no capítulo 14, é lindo porque Jesus nos fala, não vos turbe o coração, né? Crede em Deus e crede em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí ele diz que eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Isso é tão lindo, porque ele já nos diz que essas moradas são várias na casa do Pai, mas, assim, as várias moradas da casa do Pai, que não é só a Terra, o planeta habitado. Nós não temos dimensão, né, das diversas galáxias, dos diversos sóis. Quantas moradas existem, as que nós podemos perceber pelo estudo, e que cada espírito se adequa a esta morada para desenvolver-se espiritualmente e pelo nível espiritual em que se encontra, na sua evolução, na sua caminhada, e outros que nós não temos condição de perceber, pela nossa ainda pequenez espiritual, né? E é muito bonito quando a gente entende que ele nos prepara o lugar, e ele diz, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Quer dizer, ele aguarda o nosso crescimento, ele aguarda nós estarmos preparados para ir. E o nosso preparo é toda a nossa evolução espiritual, nas nossas vibrações, nos nossos sentimentos, nos nossos objetivos reais, né? Então, é interessante isso, porque Kardec, ele nos traz essas informações e nos orienta para os níveis espirituais de cada espírito. Então, ele diz, nós sabemos que ele nos diz sobre os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, né? E os espíritos imperfeitos é onde predomina a ignorância, onde há o desejo do mal, todas as paixões más que ainda retardam o nosso progresso, né? E os espíritos bons, aquele que já afiniza com o desejo do bem, né? E é predominante esse desejo. E os espíritos puros são os espíritos mais sublimes. Mas nós não podemos deixar de fazer um paralelo nas obras da codificação, nesse estudo, para nos enriquecer e nos ajudar no entendimento. No Livro dos Espíritos, nós temos na questão 55, em que Kardec pergunta aos espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem sim, e o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Quer dizer, é uma vaidade, é um orgulho nosso pensar isso. E na questão 56, ele diz, pergunta aos espíritos, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? É a mesma formação física? E os espíritos respondem, não, eles não se assemelham de modo algum.
Então, ele pergunta na 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, ser-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Quer dizer, se os mundos são diferentes, os seres também seriam? E olha o que os espíritos respondem, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, ele deixa claro para nós que nós vamos nos adequar dentro da nossa evolução espiritual, do nosso caminhar evolutivo, nós vamos nos adequar, nós vamos ter a constituição física adequada para o plano espiritual que nos couber experimentar, experienciar. Então, há muitas moradas na casa do Pai. E há muitas moradas dentro de nós, como o estudo faz menção no seu final, quando Kardec diz, né, que os sofrimentos morais, né, quer dizer, a pessoa que estiver bem, quando ela desencarnar, ela estará em estado equilibrado, vibrando com tudo de bom que ela angariou em termos das virtudes, né? Mas se ela estiver cometido a equívocos muito sérios, ela vai estar presa a remorsos, a sentimentos que o faz rebaixar-se espiritualmente, numa sensação de remorso, de desgosto, de desconforto espiritual, presa às pessoas que ela causou mal. Então, quer dizer, olha quantas moradas nós temos em nossa mente, em nossos corações, né? Então, é preciso que nós nos atenhamos a isso para entender mais profundamente ainda estas diversas moradas. E nós vamos conversar sobre isso, diluindo esse estudo, mas ao longo dele, mas querendo agora a participação dos nossos irmãos que desejarem falar conosco. Alessandra, Pois não. eu comecei a pensar aqui, na hora que a gente faz um planejamento para poder viajar, né? Visitar uma cidade, sair de férias. Naturalmente, que quando a gente faz essas escolhas e quer ir... Acho que eu estou congelado? Não, não está, não. Nós estamos vendo bem. E a gente reúne a família para ir para um lugar bacana, para a gente se divertir, para ter momentos assim de convívio familiar. Qual lugar que a gente escolhe? A gente sempre vai escolher o melhor lugar, onde todo mundo fique feliz, onde a gente seja bem atendido, onde a gente possa realmente assim estar com uma vibração assim de felicidade. Essas escolhas a gente faz antes do momento da partida. Por que que a gente faz isso? Porque a gente quer sempre o melhor. Aí eu fico imaginando as situações que podem ocorrer conosco nessas muitas moradas que Jesus relata. Eu fico pensando muito nas moradas para onde a gente vai depois que deixar o corpo. Porque você vai para um lugar onde você quer estar com seus amores, com as pessoas que você gosta, mas que lugar vai ser esse? Eu estou fazendo as escolhas hoje. Esse entendimento que a escolha está sendo feita agora, através do que a gente pensa, do que a gente sente, das ações de nossa vida corriqueira, são muito importantes, porque a gente, efetivamente, hoje, está escolhendo o ambiente, a morada, onde a gente vai estar por algum tempo. Não é em definitivo, mas vamos passar uma temporada num ambiente que nós estamos construindo. Então, assim, a gente precisa assim, olhar essas palavras do Cristo e prestar muita atenção na nossa vida da agora. Até quando se pensa assim, em viver em outros mundos, em qual mundo eu quero estar? Às vezes, a pessoa que gosta muito de astrologia e vê assim essas filmagens
que tem muito no YouTube, desse monte de planeta, né? A gente pensa assim, gente, Deus vai construir esses planetas todos para ficar rodando no espaço, sem utilização nenhuma. Não tem lógica. Porque uma florzinha que você vai lá no jardim, ela tem a sua utilidade, não tem? A beleza que ela transmite, o perfume, o equilíbrio que ela também compõe na natureza. Se uma florzinha ela está nessa situação, imagine nós. Imagine esses planetas todos que estão rodando por aí. Olha só o Jover colocou aí. Muito bonito. Então, isso é assim, a razão da gente diz que esse mundo, né, esse universo de nosso Pai, está completamente assim, habitado, né? Porque não tem lógica eles estarem desabitados. Aí, quando você fala assim, os espíritos dizem que vai depender da Constituição. Claro, porque às vezes hoje, aqui nesse planeta, a gente gosta muito do oxigênio. Mas, por exemplo, no mar, os peixes estão acostumados com outro tipo de elemento. Então, se tiver um planeta assim, esse planeta aqui tem muito enxofre. Ué, mas a constituição física daqueles que estão reencarnados lá vão poder, né, se envolver com aquele planeta, com aquela constituição que lá existe. Então, assim, é uma lógica tão bacana e a gente vê assim a grandiosidade, né, de nosso Pai, e isso assim me ajuda a ter mais segurança na minha vida, naquilo que eu estou vivendo. Por quê? Se nós temos um Pai que tem o poder de construir isso tudo, de ter esse equilíbrio todo na natureza, né? Desses astros todos, se existe esse ser, para que esse medo todo que eu tenho de viver nas minhas vivências? Então, eu preciso, assim, encontrar dentro de mim muito mais segurança para viver, já que esse universo todo foi preparado para que a gente possa se desenvolver e efetivamente ser feliz, né? Então, quando fala das muitas moradas, você quer sempre o melhor. E aí a gente precisa fazer assim a nossa parte, né? Sermos responsáveis naquilo que é necessário para a gente alcançar essas moradas boas. Muito obrigada, Lenilson. O Jobert está nos brindando aqui com imagens lindas, nos mostrando a grandeza do poder divino. E você falou uma coisa linda, que é sobre essa segurança. Por que temer? Por que temer a nossa caminhada? Nós temos que ter medo de errar, é de nos equivocar, porque nós estamos sempre o quê? Plantando e colhendo a todo instante. E a colheita é certa. Então, se nós desejamos um mundo melhor, o mundo melhor começa dentro de nós, que é o que Kardec também nos orienta, e Jesus sempre nos diz, eu vos prepararei o lugar, eu vos aguardo lá. Ele confia que nós vamos crescer e vamos mudar o mundo interior nosso. Então, primeiro a mudança do nosso mundo interior, e aí nós vamos mudar o nosso mundo exterior. E Kardec faz uma distinção muito bonita do crescimento individual e do crescimento coletivo, que estão atrelados. Então, nós temos que crescer individualmente para influenciar no crescimento coletivo. Quando nós falamos que a Terra vai ser regeneração, ainda não é o momento de nós preocuparmos com esse desenvolvimento do orbe, do nosso planeta. É momento de nós preocuparmos com o nosso desenvolvimento individual, porque ele vai refletir no desenvolvimento do nosso mundo. A gente acha que é uma varinha de condão, amanhã eu acordo e o mundo já é regeneração. Como ele será regeneração se eu não me regenerei? Então, é preciso que eu modifique o meu campo vibratório, que eu modifique os meus objetivos de vida, as minhas ações, olha o trabalho individual, olha a reforma íntima.
É preciso que nós nos conscientizemos disso, primeiro nós, o nosso mundo interior, refletindo no nosso todo, ao redor. E isso é muito bonito, porque nada é fantasioso, tudo é lógico. Então, isso é muito bonito, porque, como o Lenius falou, alicerça os nossos passos. Medo do quê? Medo de ser feliz? A nossa irmã Denise levantou a mão e depois nós vamos querer ouvir o nosso irmão Joubert, que está com esse material lindo aí. Por favor, Denise. Bom dia, meus irmãos. Bom Gratidão aí dia. pela oração, por essa manhã maravilhosa. O Lenilson falou, né? Só vim identificar com ele aqui. E identificar. O filme Amor Além da Vida, ele mostra isso, O né? seu som, Denise, está um pouquinho picotado. A gente queria te ouvir melhor. É possível? Vê se está melhor, né? Está melhorando. Por favor. Tá. O filme Amor Além da Vida, né? Nos traz isso aí que o Lenilson falou, né? Que o irmão Lenilson falou. Justamente que as pessoas encontram do outro lado o caminho, né, do que nós vivemos aqui. E eu me preocupo muito assim, com o que eu estou fazendo aqui, e não para onde eu vou. Porque se eu fizer um bom trabalho aqui, né, vai ser, você está falando, a colheita, né? Eu vou colher. A colheita ela é obrigatória. E eu me preocupo muito com o que eu faço aqui, com o que eu estou fazendo aqui, com a caridade, com os meus passos, com as coisas que eu falo, como eu lido com o outro, a comunicação pacífica, né? E eu vou vendo muito isso. E eu acho que tem pessoas, às vezes, né? Não sei se tem alguém aqui, que as pessoas se preocupam muito para onde elas vão. Mas elas não se preocupam com o que estão fazendo aqui. Né? E eu, ao contrário, me preocupo muito com o que eu estou fazendo aqui. E foi dito na última aula, né? Orar e vigiar. Eu tento me vigiar o tempo inteiro, porque é um campo minado. Né? Essa experiência humana, ela é um campo minado. Todos os dias nós temos os testes, que não são poucos. Tem dias que os testes são positivos, tem dias que a gente fracassa, né? A gente fica triste, poxa, eu podia ter feito dessa forma, poderia ter ignorado algumas coisas. Justamente para agora, a morada em si, eu me preocupo muito mais com o que eu estou fazendo aqui. Obrigada, irmã, gratidão. Nós é que agradecemos, Denise, e a verdade é essa mesmo. A gente fica preocupado para onde vai, mas onde vai é o reflexo do onde estamos, do que fazemos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz que as diferenças moradas são o reflexo dos diferentes níveis vibratórios dos espíritos que nela estão agrupados. Então, quer dizer, é o reflexo, não adianta, não há fantasia, não há mistério, há esse esclarecimento, né? Joubert, nos fala dessa beleza que você está nos trazendo. A Silvia lembrou, né, do satélite que está sendo o nosso... É o James, gente, o James. Imagens materiais. James para os íntimos. Exatamente. Só um instantinho, Joubert. O James está fazendo 1 ano agora que ele foi lançado no dia de Natal. Dia 25 está fazendo 1 ano. Ele merece os nossos parabéns. Ele está muito fazendo bonito. 1 ano que foi lançado. Quer dizer, o Robert foi lançado em 1990. Então, de lá até aqui, quanta coisa aconteceu, né? Para maravilha nossa. Muito progresso, né? Muitas informações. Então, a gente está tendo acesso, graças à tecnologia que o Pai nos permite alcançar, de novos lugares, né? Novos para a gente. Sempre estiveram por lá, né? Enfim, nós estamos tendo acesso. Eu gostei muito do Kardec ter dado uma nova dinâmica já na época, porque, gente, o que o Kardec escreve, as anotações do Kardec, a gente tem que parar para ler se é algum espírito superior, não que não seja, que está dando uma mensagem ao seu Kardec, porque é muito amplo
ele vai abrindo dimensões e ele já dá uma dinâmica nova sobre a morada, que a morada não é só onde a gente está, vamos dizer, geograficamente, né? A morada é onde a Denise muito bem falou, é o que somos. A morada é o que somos. Porque existem espíritos neste nosso planeta de provas e expiações que já poderiam estar em planetas superiores. E existem espíritos neste nosso planeta de provas e expiações convivendo conosco que provavelmente, a gente não tem como dizer, não continuará por aqui ou já não está mais reencarnando por aqui porque ele tem um comportamento absolutamente inadequado para o qual o planeta está tomando um rumo. O planeta está evoluindo. Então, essa é a nossa lição, né? Essa é a nossa lição. Quando a gente vê a conversão de Magdala, de Paulo e de todos os outros personagens do Evangelho, né? do Zaqueu, né? do Mancebo Rio, quando a gente vê todas essas conversões, a gente pode ter certeza que eles estão mudando de morada. Como o Denise lembrou aí, eles estavam com uma morada e estão fazendo outra morada. O que nos faz pensar que, não pela quantidade, mas pela qualidade, quanto mais nós estudarmos o Evangelho e termos o Evangelho, que é a boa nova do Cristo, como sustentabilidade, como sustentação de nossa vida, encarnado ou desencarnado, a gente vai poder ter moradas melhores, como o Lenilson bem falou. A gente quer morar num lugar melhor. Muito se fala hoje em dia em qualidade de vida. Eu vou morar em tal lugar porque lá tem uma qualidade de vida. Ok, é muito justo buscarmos um lugar que tenha campo, que tenha praia, que tenha montanha, né? Que tenha, talvez, um comércio mais próximo do trabalho, que tenha lugar para as crianças brincarem, né? Mas a qualidade de vida a qual o Evangelho nos convida é a qualidade de vida espiritual, independentemente de onde estivermos. Porque o nosso irmão Néio Lúcio, que é contemporâneo de Emmanuel, quando ele era o escravo Nestório, no livro 50 anos depois, segundo o Chico, ele reencarnou no lixão de São Paulo. Por quê? Eu não sei. Mas, se a gente for olhar com olhos materiais, ali ele não tem qualidade de vida. Morar num lixão, como assim? Mas a qualidade espiritual é uma outra percepção, uma outra lógica, um outro prisma ao qual o Evangelho e o qual a doutrina espírita nos dá essa possibilidade. E, para encerrar aqui esse primeiro comentário, eu botei essas imagens dos planetas, mas nós não nos deteremos apenas nos planetas. Deteremos também, estamos ampliando, Kardec nos permitiu ampliar o pensamento para onde estamos. Né? André Luiz estava no umbral, nós também, a gente não lembra, ora estamos em tal lugar, ora estamos em outro, ora estamos... O que a gente chama do dia bom e o dia ruim, a gente entende que o dia bom é o dia que atende a nossa expectativa. E o dia que a gente chama de ruim é o dia que não atende a nossa expectativa. A gente tem que buscar um equilíbrio para todos os dias serem abençoados, santificados.
Hoje está nublado. A gente fala que o dia está feio. Quando está sol, a gente fala que o dia está bonito. A gente tem que entender que dias nublados e dias ensolarados são estações, são condições climáticas. Mas a nossa morada é desejável que esteja sempre santificada com Jesus, religando-nos com o Pai. Depois eu vou mostrar outras imagens de planetas para a gente fechar aqui essas situações. Pois não, está Obrigado. muito bonito, a gente As que imagens agradece. dele são inspiradoras, né? Não são? Pois é. Você quer falar, Silvia, para nós? Desde Renata o também começo. levantou a mão, A tá? Renata Depois. também, depois vai falar. Isso mesmo. Quer deixar ela E falar primeiro? primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas para a Luciane, que está conosco aí, que é uma alegria. Pode falar, Silvia, depois a Isabela Renata também. falará. A Isabela Obrigada, bom dia. já tinha dado a boa-vinda. Boa-vinda, Luciane. Então, eu estou lá desde o comecinho que vocês estão comentando, eu fazendo as anotações aqui. A Alessandra falou lá no comecinho que, né, sobre ela definiu os espíritos imperfeitos, os bons e os puros, né? Aí, naquele momento, eu refleti que, eu pelo menos acho, né, que a Terra, né, o nosso planeta, ele está mesclado entre espíritos imperfeitos e bons, porque nós temos, né, já pessoas com boas intenções, pessoas, né, já no nível de entendimento, de estudo e evolução, desejando o melhor, e ainda temos os espíritos, né, imperfeitos, ignorantes, mas, e aí, dando continuidade aqui dentro da minha cabecinha, né, que a gente foi feito para evoluir sempre. A própria natureza, né, a gente teve Darwin aí, né, a evolução das espécies, enfim, a gente existe para evoluir. Os mundos evoluem, os animais evoluem, as plantas, e nós somos fazemos parte dessa criação divina, né? Então, assim, o evoluir, ele é inerente, ele é da nossa natureza, nós fomos criados para evoluir. Teve uma outra coisa também, não sei se foi a Alessandra, acho que foi também a Alessandra, que falou do desenvolvimento individual e o coletivo. Isso é uma coisa também que eu costumo refletir, que como que eu faço um mundo melhor, como eu desejo um mundo melhor, né, que o coletivo seja melhor, se eu permaneço o mesmo, se eu não procuro me melhorar. Eu sou parte do coletivo. O coletivo me inclui. Então, se eu quero tudo melhor, eu também preciso me melhorar, né? Então, a gente não está sozinho. Então, faz parte, né? Essa evolução constante. E não sei se foi Lenilson ou se foi Jobert. Eu vou anotando, mas não anoto quem falou. Que nós fazemos agora, acho que foi Lenilson. Vai definir para onde nós vamos, sim. Por quê? Quando a gente... gente, são reflexões minhas, tá? Quando a gente entende que a gente é espírito imortal, a gente entende que não existe essa vida e outra vida. A vida ela é uma só, ela é uma continuidade. E, de fato, se hoje, se eu quero um amanhã melhor, eu tenho que fazer agora. Agora é a hora. Assim como daqui a 5 minutos vai ser agora, e como 2 dias atrás também, em algum momento, foi um agora. Então, realmente, como vocês colocaram, é o agora. Não deixar para depois, né? Então, a gente tem que realmente plantar hoje, e quando a gente tem essa consciência de estar plantando o melhor, de estar fazendo boas escolhas, a gente está garantindo que no futuro, esse futuro pode ser daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos, ou daqui a 1000 anos, então a gente vai estar individualmente melhorando e plantando o melhor, e esse coletivo ele vai colher. Então, se cada um de nós, eu gosto muito daquela frase, faça a sua parte. Quando dizem, se cada um fizer a sua parte, olha o quão melhor
o mundo será. Se cada um não jogar o papelzinho no chão, porque se eu vejo um monte de papelzinho, eu vou jogar também. Opa, não, peraí. Porque cada um que jogou ali contribuiu para que aquilo não tivesse bacana, não tivesse limpo. Mas se cada um que jogou ali não tivesse jogado, aquele lugar estaria limpo. Então, faça a sua parte. Vamos plantar nossas sementinhas, né? Porque quando cada um de nós e todos nós fizermos a nossa parte, não jogarmos um lixo no chão, plantarmos, né, uma boa palavra, um carinho para alguém, formos caridosos, tivermos boas ações, todo o mundo será assim. Basta que cada um se melhore. A gente, né, aí a gente volta lá na frente. A gente está aqui para evoluir e ser cada vez melhor. Foi algumas anotaçõezinhas que eu fiz aqui. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Silvia, realmente nós estamos, essa diversidade de níveis espirituais junto de nós encarnados é que movimenta e fomenta e fermenta a massa, né, Júlio, que a gente gosta de falar. Por quê? Os espíritos, às vezes entre nós estão encarnados espíritos missionários, que vêm com uma missão, eles já têm um entendimento mais sublime e vêm nos ajudar em seu proceder. Então, naturalmente, o seu nível espiritual é mais elevado. Como tivemos a linda e grata experiência de Jesus entre nós, que é um espírito sublime, não veio, ele veio para nos aquietar a alma, para nos ajudar nessa evolução, né? Então, amando do Pai, ele refletia a divindade. Às vezes, Felipe, conversando com Jesus, isso está em João, dizia, mostra-nos o Pai, Senhor. Ele falou assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quer dizer, ele refletia o Pai está em mim. Você está conhecendo o Pai através de mim. Então, tudo isso para nós é enriquecedor. Nós entendermos que esses espíritos, Jesus é hors concours, né? Ele não tem comparação. Mas os outros espíritos que vieram com suas missões, Chico Xavier, né? Os apóstolos que estiveram conosco, nos demonstrando como é a caminhada, como é a evolução, Paulo, Pedro, todos, Judas, todos, eles nos mostraram o quê? Como crescer, como evoluir, como preparar o nosso mundo interior para refletir no exterior. E aí você diz sobre o quê? Sobre a consciência. A consciência, ela é um estado de sensação que está em nós. A consciência é o espírito. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, basta que nós nos conscientizemos disso. Então, quando você fala, não jogar o papelzinho no chão, maravilhoso. Por quê? Você vai no supermercado, procedimentos simples, você fala, meu Deus, o que isso vai alterar? Muito na conscientização do que está sendo emprestado para nós e o uso que nós estamos fazendo do planeta, do meio ambiente, né? Um alimento que cai no chão, você passa e deixa lá? Não. É um alimento que vai servir para outra pessoa colher e pôr na cesta para levar para casa. Então, recolher, colocar no lugar certo, né? Uma pessoa que passa por você nos sinais, fazendo aqueles malabarismos, atraindo para ganhar um dinheirinho, por que você vai ser insensível àquele esforço que ele está te fazendo para te agradar e ter um dinheirinho? Você para o carro e fala assim, olha, maravilhoso, adorei, um bom dia para você. Isso enriquece aquele irmão que precisa desse reconforto espiritual. Então, são pequenas sensibilidades que nós vamos trabalhando o nosso mundo interior para alterar o mundo exterior. E aí a gente pergunta, por que isso? Quem nos observa, ele é envolvido nesse procedimento também. Assim como nós, quando observamos alguém fazer uma coisa linda, a gente fala, nossa, eu quero imitar. E é a turminha do bem, né? Nós somos a turminha do bem. Que coisa boa. Renata, você se prontificou a nos ajudar aqui no estudo, por favor. Oi, bom dia a todo mundo de novo. Bom dia. Na verdade, não é nem assim algo filosófico, assim, de discussão. É mais para trazer uma curiosidade que quando eu me dei conta, eu fiquei muito maravilhada. Fiquei, meu Deus, como tudo, assim, a gente precisa ficar se provando das coisas, como tudo é tão coerente.
a formação do universo, né, que a gente observa, né, eu sigo algumas redes sociais de planetário, é muito bacana, eu sou muito fascinada, adoro ficar olhando para o céu, quando o mar está alinhado com a lua, não sei o quê, é muito legal isso, porque a gente vê, né, Deus ali. E quando eu me dei conta de que a conformação do átomo, que é tudo, né, formado por um átomo, é semelhante à do universo, você fica assim, caramba, tudo é uma coisa só, né? Assim, a gente não tem dimensão, a gente não tem ainda a capacidade de compreender como é que tudo funciona, porque se desde da menor partícula ao maior que a gente consegue enxergar, que é o céu, tudo tem a mesma conformação, meu Deus, isso é tão imenso, é tão perfeito, que a gente não tem essa capacidade de compreender, a gente pode se maravilhar. E que a gente se maravilhe, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é se maravilhar e tentar perceber minimamente e se maravilhar. É essa a contribuição. Maravilhoso. Obrigada, Renata. Eu mandei uma fotinha pro WhatsApp do Gilbert de um desenhozinho do átomo e tudo, porque assim, a gente olha assim, caramba, é igualzinho. Você O pode sistema... colocar no nosso grupo do Evangelho, para que todos nós possamos ver. A gente agradece. E olha que coisa linda você colocou. Tudo está maravilhosamente, perfeitamente adequado, colocado, não tem nada de surpresa. Deus tem esse poder, nosso Pai, nessa criação, estar tudo harmonicamente perfeito. Então, que coisa mais linda que você colocou, né? E isso nos remeteu a uma história do Chico. Muito bonito. Que o Chico estava em Uberaba, numa reunião, e um senhor aproximou-se dele, e muito assim angustiado, e virou para o Chico e falou assim, Chico, por que a gente tem que morrer? E foi justamente isso que você colocou, que a Silvia colocou. A vida, ela é contínua, ela não se interrompe. Ora encarnado, ora na erraticidade, ora desenvolvendo uma experiência em outro planeta, a partir da nossa evolução espiritual, evolução dos nossos sentimentos, né? E aí Chico, assim, consternado com a angústia dele, pega ele na mão e leva ele para longe do centro, para fora do centro. E aí Uberaba estava com o céu lindo, cheio iluminado de estrelas, uma lua linda. E ele vira para o senhor e fala assim, olha para lá, para cima. E ele olhou, falou assim, o que você acha que é lá? É infinito ou finito? Aí, na mesma hora, ele olhando aquela beleza linda, contagiante, ele falou assim, é infinito. Aí, Chico, amorosamente, pôs a mão na destra dele, sobre a testa, falou assim, se lá é infinito, por que aqui é finito? Então, nós espelhamos o cosmos, nós espelhamos o divino em nós. Então, olha que ensinamento que Chico nos traz, assim, tão bonito e com palavras tão simples, atos tão lindos, reconfortando aquela alma. Nós tendemos à luz, nós vamos crescer sempre, mas cabe a nós a responsabilidade, essa conscientização, nós não podemos mais ser criança espiritual, de entendermos o valor do agora, como a Silvia colocou, agora é importante. Há 5 minutos atrás, era o nosso agora. E deixamos passar. Então, esses momentos, o rio não volta para trás, né? Ele corre para frente. Então, é preciso que nós entendamos isso, o valor deste momento, e não desperdiçarmos esta oportunidade, não é? Alguém mais deseja falar conosco? Eu achei assim interessante essas falas agora. A Renata falou de uma coisa que eu ontem, na reunião que a gente teve na nossa casa, uma irmã espiritual falou assim, ela sentiu que muitas pessoas estavam tristes no ambiente. E ela falou que para a gente equilibrar essa tristeza, a gente precisava olhar. Aí ela falou assim, no pôr do sol,
que a Renata citou aí, você falou agora, porque são coisas que mexem com a nossa sensibilidade. É como se a gente sentisse a vibração, né, da vida em nós, e aí a gente acaba se transformando. Então, acho que esse olhar que se tem, né, para esse mundão e dessas coisas, um pôr do sol, o que ele pode fazer em nós? A gente não sabe, mas alguma coisa tem feito, não é? De vibração, de alegria de viver. É lindo, é porque realmente a natureza nos fala de Deus, né? Quando a gente olha uma flor, né? A beleza exuberante de São Pedro da Aldeia, as lagoas, a gente não tem como não se emocionar e não dizer obrigada, Jesus, obrigada, Pai querido. Então, tudo nos remete ao divino, à criação, e nós fazemos parte disso tudo, somos a parte muito importante nisso tudo, né? Com a nossa responsabilidade cristã. Pois não, Gilbert? Veio aqui no grupo a imagem que a Renata mandou para a gente. Ah, que ótimo. O núcleo, o próton, né? Como se fosse o Sol, né? E os planetas em volta do Sol. Eu não te ouço, Joder. Está me ouvindo agora? Tá melhor. Tá bom. Agora eu te ouço. Mandou para o grupo aqui, para a gente, o que a gente considera o que é pequeno e o que é grande na nossa dimensão. Então, tem a célula, né? Tem o átomo, tem as coisas bem que a gente acha que são coisas pequenas, e tem os planetas que ficam em volta do Sol, como a gente mostrou antes, né? Nessa dinâmica aí de que o processo ele se repete em níveis maiores e menores para o nosso entendimento, para o nosso parâmetro, né? Então, agradecendo aí a imagem que ela mandou e aproveitando, eu queria mostrar também uma outra coisa. O Jobert, eu vou puxar a brasa, como é que é a brasa para minha sardinha um pouquinho, eu vou te mandar uma imagem aí para você compartilhar. Eu estou tentando. Só terminar aqui uma coisa que fala o seguinte. Tá. A nossa dimensão é o seguinte, né? Aqui está o Sol, olha a Terra onde é que está, né? Aqui. Isso é uma proporção, né? Agora a gente vai botar o Sol aqui. A Terra, ao nosso entender, desapareceu. Ela está lá. É. Agora o Sol está aqui. Olha os outros planetas de outros... Não, Pólo... Sol, Pólo é planeta também. Outros planetas, né? De outras, como se fossem Via Lácteas, né? Como se fosse de outros sistemas. Obrigado, meu amor. E aqui, olha o Sol onde é que está. Olha Antares, olha Aldebaran, olha o Sol, a Terra, então, né? E aí a coisa para, mas essa coisa vai aumentando. A gente não e o homem achando que o universo só tem a gente, né, gente? Então, é uma vaidade, um orgulho, né? Eu morro de rir. A gente vê, né, que não tem lógica. Nenhuma. Né? Deus criou esse mundão, esse universo infinito só para a gente. Mas, gente, é muito bonito o estudo, né? Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Eu mandei para o Jobert aí uma foto, não sei se já chegou para ele, que me remeteu a esse exemplo que a Alessandra deu, né? Quando o Chico levou o Senhor, né? E falou do infinito, e Chico falou por que lá e não aqui. Eu sou psicóloga, né? Acho que Érica deve estar aí do ladinho do Jobert também. E eu acho que uma das coisas, eu até comentei com a Renata aí no chat, eu sempre fui fascinada pelo céu. E aí eu fui parar na psicologia, né? E aí, olha essa fotinho aí, gente. Realmente, a gente tem um infinito dentro da nossa cabecinha, dentro da gente, né? Como a gente é perfeito, como Deus fez a gente perfeito. A gente tem um mini... E eu adoro a frase, cada cabeça é um universo, cada cabeça é um universo.
E em todos os sentidos. Como nós somos complexos, como Deus é perfeito, e como essa vastidão a gente tem ela dentro da gente, né? Então, a gente tem que cultivar isso, a gente tem que... olha o potencial que a gente tem de aprender e aprender e evoluir, gente. E só estendendo um pouquinho aqui, que acho que foi Lenilson também que falou, mais uma reflexãozinha. Hoje eu estou falante pra caramba, hein? Tá ótimo, é muito bom, a gente aprende, isso é muito bom. Não, são reflexões minhas, né? E aí a gente compartilha. Que nos vários mundos, nos vários universos, cada planeta, cada galáxia, cada sistema tem, né, suas características. Acho que o Joubert falou também. Wilson falou da questão de um planeta onde o enxofre é predominante. Como a gente entende, a gente estuda, né, o corpo físico, o perispírito, o espírito. O nosso corpo físico ele é adequado à atmosfera da Terra, né, terrestre. Porque em outros mundos, no nosso multiverso, a gente vai duvidar que exista, né? A gente acreditar que não existam outras compleições físicas, fluídicas, perispirituais adequadas a outras, como a gente chama aqui, a outras atmosferas, né? Então, o corpo, o fluido que vai se desenvolver ali, com certeza, e obviamente ele vai ser diferente, ele vai ser adequado às características daquele lugar. E aí, cada vez, hoje, eu tenho um entendimento muito legal, a gente vê aquela imagem dos ETzinhos, né? Aquela cabeça grande, os olhões, eles não têm pelos. Por que não? Pode sim. E várias outras compleições, né? Físicas ou fluídicas. Então, assim, é muita coisa, como o Beto às vezes fala, a gente não tem noção, a gente não tem a mínima, a gente imagina dentro dos limites dos nossos conhecimentos, né? Do avanço que a gente tem hoje. Mas tem muita coisa aí, muita coisa incrível que a gente vai aprender. Eu tenho fé e vamos aprender muito ainda. É lindo isso, Silvia, porque é verdade mesmo. A gente se vê, assim, há alguns anos atrás, quando a gente assistia certos filmes de ficção, a gente achava, nossa, que fantasia, que coisa, né, absurda. E com o passar do tempo, até mesmo por estudos da NASA, que a gente vê que todo esse é um processo científico, né? Eles já tiveram contatos com extraterrestres, né? Então, a gente vê o que são essas entidades, vamos dizer assim, esses seres, são de outros planetas, de outras esferas, e que mantêm contato conosco, mesmo que nós não percebamos, né? Pela nossa dificuldade ainda limitada dos nossos sentidos, né? Mas é bonito de entender, e ele não vai ser como nós, porque a nossa constituição física está adequada ao planeta Terra, onde o mais importante é o oxigênio, precisamos ter pulmão, sistema respiratório nosso é todo adequado a assimilar o oxigênio para a vida, que é assim que nós vivemos. Mas em outros planetas é outro elemento que é super necessário à sua vida ali, e a sua constituição física vai ser também adequada e moderada para este ambiente físico, né? Que ele está vivendo naquele momento. Como nós já dissemos aqui, é tudo um aluguel, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E todos os planetas que nós vivenciarmos é uma estação que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar aquela experiência enriquecedora, necessária. Então, é aproveitar e agradecer a Jesus e ampliarmos essa visão para que isso não nos assuste e faça parte do nosso cotidiano, né? E você me fez lembrar também uma caneca, uma vez que eu estava andando e vi, e a caneca estava escrita assim, cada pessoa é um mundo. E eu falei, que bonito isso, e é verdade. Cada pessoa é um mundo a desenvolver, a florescer, a nos enriquecer. A Ellen Vargas quer nos falar. Por favor, Ellen, fique à vontade. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Toda vez que eu participo, eu fico muito feliz, porque é um aprendizado constante, né? E às vezes eu fico até envergonhada, porque eu me sinto como se eu fosse uma criança, né? Aprendendo ainda. E eu não tenho muito assim ao que compartilhar, mas quando vocês estavam falando, eu lembrei de uma experiência e eu achei legal compartilhar que a evolução, ela para algumas pessoas, ela até dói, né? Mas é um aprendizado necessário. E hoje de manhã, minha filha acordou chorando, falando que o dente dela estava mole. Aí eu falei: "Filha, é necessário, você precisa passar por esse processo que o outro dente vai nascer e vai nascer perfeito. Esse dente é temporário". E eu achei legal comparar isso com a evolução, porque às vezes acontecem certas coisas em nossas vidas que a gente fica chateado ou um pouco nervoso, né, e até dói um pouco, mas às vezes é necessário para a evolução, que nós somos seres em evolução. Então eu achei legal, né, o que aconteceu hoje e a gente conversando agora sobre isso, que realmente cada um, né, cada pessoa é um universo. E às vezes o que dói para um pode não doer para outro. Eu achei muito engraçado ela chorando tanto porque o dente estava mole, né? E ela não sabia que isso era um processo para que outro dente nasça e que tudo vai ficar bem. Então eu achei bem legal assim fazer esse comparativo. É muito bonito a sua contribuição, Elia. A gente agradece, porque o crescer é o nosso caminho. É aquela coisa, ou vai ou vai. Ou vai pela dor, ou vai pelo amor. Então, a gente, quando começa a entender isso, então é preferível a gente se equilibrar e ver beleza em tudo, né? E a gente vê como que o processo é lindo. A criança nos ensina, e o modo como nós olhamos para ela estimula ela também. Essa questão que você mencionou foi muito bonitinho, porque a gente, quando assim acha graça de tudo, a criança se consterna, né? E ela começa a achar que foi bonito, mesmo sentindo dor. Então, eu lembro do meu filhinho, por exemplo, que os dentinhos amoleciam, eu achava lindo quando caiu o dentinho, a gente fazia parabéns, a gente elogiava, a gente, nossa, que coisa mais linda. Então, ele não esperava amolecer, não. Ele já queria tirar. Então, ele falava, mamãe, já saiu. Eu falei, mas não está mole ainda. Não, já saiu, porque ele queria o parabéns. Então, você vê como que o estímulo nosso, de acordo com as vivências da vida, mesmo dolorosas, a gente pode ver o lado bom daquilo. E isso se aplica a nós também. Por exemplo, às vezes um mal-estar, né? Um momento que a gente passa de privação mesmo, assim, tanto emocional quanto físico ou espiritual, e a gente fala, meu Deus, que momento difícil para mim. Mas aí você volta o olho, os seus olhos para Jesus e fala, espera aí, esse momento é importante para mim, então eu quero crescer nesse momento. E aí você começa a ver uma luz dentro daquela escuridão momentânea que se fez na sua caminhada. E é importante a gente, como Kardec já disse em estudos anteriores, o nosso ponto de vista. Aonde está o nosso ponto de vista? Em todas as situações que vivemos, aonde ele está? É o nosso ponto de vista que muda tudo. Você pode ver só coisa ruim, como você pode ver coisas lindas acontecer e para acontecer. Então, gente, a doutrina é luz nos nossos corações. A gratidão a Kardec, ao Cristo amigo, à espiritualidade, a Deus, nosso Pai, que nos concede a beleza desse entendimento, e a todos os nossos irmãos de caminhada. Olha o estudo de hoje, como foi rico, né? Muito bonito, gente. Alguém mais deseja compartilhar? Uma coisinha Pois rápida. não, pois não. A gente olha assim, né? Nós que sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, mas os cientistas, eles também pensam isso. O homem, desde sempre, ele quis saber se haveria vida em outros planetas. E eu fico pensando que isso é uma coisa muito inerente a nós mesmos, essa necessidade que nós temos de procurar companhia, vamos falar assim.
Nós somos seres sociáveis e nós queremos companhia. E então, quando assisto, assim como a Silvia, assim como a Denise, as coisas do planetário, o que eu observo nos cientistas, coisas assim. Quando apareceu que na Lua de Júpiter, né, Europa, há uma possibilidade de haver vida, ela tem água salgada, e os cientistas batiam palma, todos muito contentes, encontramos alguém, nós temos companhia, há essa possibilidade. Então, isso é uma coisa, eu acho que muito interna na gente, né? A gente sabe que não está sozinho, nós sabemos que não estamos sozinhos. Hoje, os próprios cientistas não conseguem admitir, quando termina, normalmente eles dizem, existe vida em outros planetas e nós temos companhia em outros planetas. Deixa essa pergunta no ar, porque eles têm que provar. Eles não conseguem entender. Mas eu acho bem interessante essa coisa da ciência se aproximando de nós, né? Pelo caminho ela vai chegando, como diz Kardec, ciência, filosofia, e religião. Era isso, gente. É isso mesmo, Lucia. Eu até ia falar isso para você, que você está nos trazendo essa visão. É isso que é bonito no Espiritismo, é ciência, filosofia e religião. Então, quer dizer, tudo tem que ser comprovado, não tem mistério não, é lógica, não tem fantasia. E isso é o que nos dá força na caminhada. Nós não estamos a esmo, nós estamos muito amparados, muito orientados, muito guiados. É o para quê e por quê, é o para onde nós vamos, nós sabemos para onde vamos e por que vamos, e isso é maravilhoso para os nossos espíritos. Nós não estamos andando sem saber para onde nem por quê. É maravilhoso, é gratidão e gratidão e gratidão. Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo. E como nós havíamos combinado entre nós, nas festas de final de ano, vai ficar difícil estarmos juntos pela comemoração em família, que dá justamente no domingo, o dia 25 e o dia 1º. Então, a gente queria, antes da prece final, e nós vimos que a nossa irmã Érica está aí. Se ela desejar fazer a prece, né, Júbert? Ela fará para nós. E eu queria muito saber, eu e o Jobert, compartilhar com vocês, quem desejasse dizer, o que foi esse estudo do Evangelho online entre nós, nesse período que nós estávamos aqui juntos, compartilhando o aprender, que somos todos da mesma escola, estamos aprendendo. Então, o que foi esse estudo para quem desejar falar, por favor? Eu vou começar aqui. Pois não. Eu sempre vejo o estudo do Evangelho como você encher o ambiente onde você está de outros tipos de vibração. Porque, no fundo, se a gente pensar, o Evangelho, a gente já passou por ele. A gente já leu essas linhas. Mas a construção dessa vibração que a gente faz em conjunto, sabe? Ele acaba assim, preenchendo a nossa alma, nos ajudando a fechar esses buracos, né? Que a tristeza, às vezes, nos coloca. É como forma também de nos motivar para a vida. Então, assim, não é o conhecimento em si, mas é a troca de vibração, sabe? Que quando você fala no Cristo, isso acontece em nós, no ambiente onde a gente quer. Então, é como se eu desejasse, assim, muito abençoar a minha casa. Então, o que eu faço? Eu vou para o Evangelho, porque lá tem uma vibração que é diferente para a minha vida. Então, esses momentos do Evangelho, eu acho que fazem isso conosco. Muito obrigada, Lenilson. É lindo a gente poder ter tanta amizade e ver que a vibração e o amor não têm limites para atuar, nem circunscritos, né? Não é geográfico, ele expande e ele te alcança aí em São Pedro, me alcança aqui em Juiz de Fora, alcança todos onde eles estão, e assim as pessoas que assistem também são envolvidas por essas vibrações onde estiverem. Que coisa linda é o poder do amor, né?
A Denise quer falar conosco. Esse estudo, né, ele me trouxe... É muito bom a gente saber que tem pessoas da mesma vibração, né? Nós, essa reforma íntima, no mundo onde as pessoas estão muito desacreditadas, e o que o irmão falou aí, isso entra, essa bênção entra na nossa casa. Eu nunca imaginei, embora eu já faça alguns estudos online, né? E eu nunca imaginei que esse estudo online seria tão benéfico. Ele teria esse poder que ele tem, né? Dessa bênção, parece que é uma luz, né? Que se irradia em torno de todos nós. Eu aprendi muito, eu vejo as irmãs aí falando, Silvia, né? Todo mundo começando. E cada dia é um aprendizado, é uma coisa nova. Vocês verem, olha, vou te mostrar aqui uma coisinha, para vocês verem até a data. Eu anotei essa aula. Olha, minha visão. Eu escrevi antes de ontem. Eu estava sentada e eu falei, eu vou anotar tudo o que eu tenho aprendido, né? E eu anoto, porque até para mim depois reler, né? E saber o quanto eu evoluí, se eu evoluí alguma coisa. Eu já faço essas anotações desde 2018. Na pandemia veio mais. Tentar evoluir mais, né? Eu gostei muito de fazer essas anotações, eu sempre falo com as pessoas que estão começando agora no Espiritismo, para tentar anotar, estudar mais um pouquinho. Quando eu falei que me preocupo muito aonde eu estou, o que eu estou fazendo, aonde eu estou, e não para onde eu vou, é porque tem escutado algumas pessoas falando para mim, eu tenho tanto medo de ir para um umbral, né? E essa pessoa, pessoas já me falaram isso 3 vezes. E a última resposta que eu dei foi: o que você não está fazendo para ir para um umbral? Ou você está fazendo alguma coisa que você sabe o que é que está insistindo? Porque às vezes nós insistimos muito no nosso... Aqui eu aprendi muito em relação a isso, né? Não basta ler e estudar, tem que colocar em prática. E meu mantra diário é a oração da serenidade, né? E eu gosto muito disso. Eu aprendi muito com vocês. Eu amo a sua voz, Alessandra. Olha a minha calma. Muito obrigada. Talvez seja o veículo, né, para que a gente possa levar o amor e o carinho. A gente agradece a Jesus, mas a gente está sempre assim, aprendendo muito, e vocês nos enriquecem o estudo, nos dão força também no dia a dia. A gente lembra dos comentários, dos pareceres, né? E isso nos dá força a todos aqui presentes para a gente continuar a caminhada, né? E todos têm muito a oferecer, e isso é que é importante da gente entender, né? O Joubert levantou a mão, por favor, Joubert. Gratidão. Obrigada, viu, Denise? Gratidão, Denise. Muito bom. A colocação de todo mundo, acho que hoje foi um dia muito especial, até porque estamos sob a égide de dezembro, ao qual se sabe que Cristo está mais próximo de nós, porque nós permitimos que isso aconteça. Se todos os meses fosse dezembro, se todos os dias fosse dezembro, se todos os dias fosse Natal, talvez nós estivéssemos mais assim amorosos. Mas eu vou compartilhar aqui eu vou convidar Emmanuel para contribuir com o nosso estudo e já com a minha impressão sobre o estudo de domingo. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Foi um texto do Reformador de 1957, Emmanuel, né? E aí só um trechinho que eu vou colocar que tem a ver com o estudo de hoje, tá? E daqui a pouco vai aparecer. Aqui, Emmanuel fala o seguinte: entretanto, viverás naquela que houver erguido para ti, a casa, a morada, né? Mesmo, para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Olha como é que você concluiu, que todo mundo falou mais ou menos isso aí. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores,
onde tecerás o próprio ninho. Então, Emmanuel está contribuindo com a gente aqui, dizendo que a todo tempo a gente está construindo uma casa, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É uma dinâmica. Kardec já trouxe isso, já adiantou para a gente. Todo mundo aqui meio que falou mais ou menos isso. A consciência, né? a nossa... Onde está, onde é que a gente mora, né? Porque a gente está essa identidade que a gente está hoje, RG, CPF, gênero, local de nascimento, profissão, mas a gente não é isso, a gente é filho de Deus, a gente é luz divina, a gente é, né, centelha divina. Isso que nós somos. E aí a gente vai fazer o que com isso? Por isso que a gente sempre lembra do que Jesus falou lá para Samaritana, né? Uma das suas últimas viagens com os apóstolos, quando chega em Samaria, encontra ela junto ao poço e fala assim, ela estava falando, mas o nosso pai é adorado neste monte. E aí a outra tribo falava, não, no outro monte. E aí Jesus falou, dia chegará em que o pai será adorado em qualquer lugar da terra. E aí tem a ver com o que a gente está passando hoje, e a gente, assim, vamos para o templo orar, o templo, qualquer templo que seja. E quando a gente traz para o online, essa coisa toma um dinamismo muito maior. A gente pode sentir Deus na condução pública, né? No Uber, no carro, dirigindo bicicleta, tomando banho, fazendo comida, conversando no trabalho, andando, qualquer lugar. Então, a gente traz Jesus para a nossa vida cotidiana, e aí a nossa morada, há muitas moradas, fica uma morada muito mais viável para que os espíritos possam trabalhar em nós e a gente poder chegar lá, onde a gente deve chegar. Não é isso? Muito bom, Jobert. A gente abre o canal de comunicação íntima e direta com os bons espíritos que veem em nós a vontade de estar com eles, com o Cristo e nos melhorarmos. É muito bonito a gente entender esse canal quando a gente faz o Evangelho no lar e quando a gente estuda o Evangelho, como estuda as obras da codificação e pratica o que a gente entende, o que a gente apreende, com a alegria de estarmos crescendo na direção do Cristo. Isso é maravilhoso. E nós nos incentivamos a ser assim, a praticar. Isso é que é bonito, a força do grupo. A Rosângela quer falar, e aí depois nós vamos nos dirigir à nossa prece, mas nós vamos ouvir a nossa irmã Rosângela com muita alegria. É bem rapidinho. Fique à vontade, Rosângela. Hoje é um dia especial. É rapidinho. Hoje, quando eu abri a página do livrinho Vida Feliz, da Joana de Ângeles, né? Então, quando eu abri a página, assim, eu não lembro de tudo que estava escrito, mas uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que tinha uma frase lá que ela estava falando, faça do estudo o alicerce de sua vida. Né? Isso que ela estava dizendo ali na leitura. Né? Então, é o que nós estamos fazendo, estudando, e inclusive na mesma página tinha outra parte que falava que a gente deve estudar todos os dias. Leia uma página, leia um pedacinho do Evangelho, leia uma mensagem, tudo isso vai nos fortalecendo para o crescimento espiritual, entendeu? Então, nós devemos ter esse compromisso com a gente mesmo, de todos os dias ler um aprendizado, ler uma página. Agora mesmo, nós vamos estar nesses 2 domingos sem o estudo, mas nós estudamos, nós podemos abrir o Evangelho e estudar a página do dia de domingo que vem, do outro dia, né? Do Evangelho, do outro domingo. Não devemos parar de estudar, isso é essencial em nossas vidas. Então, ficou hoje de manhã essa linda mensagem que Joana de Ângeles passou para mim, que serve para todos nós. Gente, vamos continuar estudando, porque essa é a força, é o alicerce, é o que precisamos
para construir, né? Para reconstruir toda a nossa vida, tá certo? Só isso. Maravilhoso, Rosângela, porque o conhecimento é que nos alicerça, né? A gente conhecer, saber, aprender é o que nos fortalece para podermos decidir, né? Então, é muito interessante, até Haroldo Dutra, um dia numa palestra, falou a diferença de ser bondoso e de ser bonzinho. Ser bonzinho é aquele que é bom, mas sem sabedoria. E ser bondoso é aquele que é bom com sabedoria. E a sabedoria a gente adquire pelo estudo, né? Para saber discernir como agir. Então, a gente está recarregando as nossas baterias para nesses 2 domingos que a gente não vai se encontrar, mas a bateria está recarregada e a gente continua se vigiando, orando e estudando. Muito boa colocação. A Luciane vai nos blindar também com seu comentário. Oi, gente, bem rapidinho, só para resumir o que esse estudo foi para mim, alguns meses atrás eu comecei nesse estudo e eu ligava no celular, eu deitada ainda, quase dormindo, mas eu ouvia. Hoje, depois de alguns meses, eu acordei 6 horas da manhã, já corri, já tomei café e estou aqui vendo o estudo, sabe? Isso quer dizer muito sobre o que esse estudo foi para mim, o quanto eu já estou me sentindo uma pessoa bem melhor, bem mais disposta, com outro tipo de energia vibrando na minha casa, na minha vida, e muita gratidão. Só isso que eu queria dizer. Olha, Luciane, o que você sente é o que todos nós sentimos, virou alimento para os nossos espíritos, então a gente precisa se alimentar. E a gente vê que o alimento não é só o físico, né? É o alimento espiritual, ele é que sustenta o nosso corpo, ele é que sustenta o nosso espírito. O espírito forte, que comanda o corpo, as emoções, as vibrações, maravilhoso. É isso que todos nós sentimos. Quando chega o domingo, a energia é linda para que nós estejamos todos aqui com alegria, com vontade de aprender, de compartilhar e de receber. Muito bonito. Nós queremos agradecer o Joubert e eu, todos vocês que têm feito esse estudo, ajudando a entender muito melhor o Evangelho, pelas experiências individuais de cada um, e é muito bonito, muito enriquecedor, e os nossos corações é só gratidão. E desejamos a todos um lindo Natal, porque Jesus está em nós sempre, e a gente já sente Ele em nós, graças a Deus, e um ano repleto de esperança e de saúde e de novos aprendizados para todos nós unidos, a turminha do bem, né? E nós vamos pedir para, sabendo que nós vamos retornar no dia 8 de janeiro, dando continuidade ao capítulo 3, nos itens 3, 4 e 5, que é sobre diferentes categorias dos mundos habitados. Então, com essa vibração de amor, de união, de gratidão, nós vamos pedir para o Joubert ou para a Érica, qual desejar fazer a prece final. Está me ouvindo? Pois não, João? É a Érica? Já estão me ouvindo? Agora estamos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso querido Pai pelo nosso ano de convivência, nosso ano de tarefas, de desafios, de dores, mas também de muita alegria. A alegria que vem do Evangelho, essa água que mata a sede, desse alimento que nos sacia. Ó Jesus, olhai pelos nossos caminhos e que a gente mantenha sempre ao seu lado, distante, não querendo só viver as nossas necessidades, mas junto de Ti, em todos os momentos, seja com nossos familiares, na vida cotidiana, no trabalho, nos caminhos, que nós sejamos Teus discípulos amados. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de servir e que cada um em seu lar também possa acender essa chama de serviço no seu
o seu noivo, nosso evangelho, né, Jesus? Nosso evangelho. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Muito obrigada. Novamente, nós revivamos os nossos votos de um Feliz Natal e um ano repleto de luz e de paz e saúde. Muito obrigada. Um beijo em todos. Beijo em Tchau. todos, Feliz graças. Natal, gente. gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tudo de Fiquem com bom. Deus. Feliz Natal para Tudo de bom. todos. Feliz. Feliz Natal para todos. Natal. Feliz Natal. Deus abençoe a todos. Assim Jobert seja. está falando, mas não está saindo o áudio. Eu não estou ouvindo. Jobert, Não estou Bom ouvindo. dia, Feliz Natal a todos. o Jobert está querendo convidar todos, né, Jobert, para quarta-feira o estudo de Amélia Rodrigues. E está muito bonito o estudo. Quem desejar participar, não é, Jobert? Acho que é essa a mensagem. Muito obrigada, gente. Um beijo Tchau. grande. Fiquem com Tchau. Deus. Estou sem som. Jobert, maravilhoso estudo. Estou adorando agora falando de João Batista. Muito bom. Estou gostando muito.